partir de agora, está chegando Estevão Daltro com o Nosso Melhor. Seja bem-vindo, Estevão. Boa sorte na edição de hoje. Satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, com todos os ouvintes e telespectadores, internautas do Sistema Sagres de Comunicação. Então, hoje a gente está aqui feliz, né, para poder falar um pouquinho, de uma forma um pouco mais abrangente, né, do que a gente tem falado a cada programa, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, o título do programa de hoje é até uma provocação, assim, no sentido assim, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a última chance para o planeta? Então, a gente quer ouvir hoje a nossa entrevistada sobre esse título, e o nosso faz parte do cenário. Nós vamos ver como que está o Covid em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E a gente sabe que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, que a gente vem trabalhando aqui com a Agenda 2033, né, tá num momento assim atípico, porque também está sofrendo as influências da pandemia, né, e hoje a gente está querendo trazer aqui uma especialista, uma pessoa que está bem à frente há muitos anos, trabalhando nessa linha de frente do PNUD, que é a Ieva Lazareviciuti. Vê se eu acertei aí, Ieva. Chega mais para estar participando com a gente aqui e fala para nós assim, pronuncia esse seu sobrenome para nós. Então, foi bem próximo. Ieva Lazareviciuta. Ieva? Lazareviciuta. Ah, então isso aí. Essa pronunciazinha assim, a gente vai levar um tempo, né, para aprender. Como você já tem um tempo que está no Brasil, né, Ieva? Sim, já faz quase 15 anos. 15 anos, você já está falando português. Você é de onde, Eva? Então, eu sou da Lituânia, mas também é um país pequeno, com língua que falam só 3 milhões de pessoas, então a gente é obrigado a aprender outras línguas se queremos comunicar. Tá. Então, aí, Eva, você é formada em tecnologia na Lituânia, né? Na Universidade de Tecnologia. É mestre em gestão pública da Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, né? Especialista em assuntos de gestão pública, desenvolvimento humano, ODS. Aí eu estive dando uma estudada na sua caminhada e estamos bem felizes da senhora ter podido abrir um espaço na sua agenda corrida para estar aqui com a gente, né? E aí eu já começo a pergunta para a senhora assim, já vem a gente começando, né? Posso chamar de senhora ou você, como você prefere? Como você preferir. Então tá bom. Eu tenho hábito de falar senhora para qualquer idade, tá bom? Sendo mulher. Ótimo. Aí eu já fico feliz, né? Porque as pessoas, às vezes, as mulheres hoje às vezes não gostam, né? Mas vamos lá. Antes de tudo, eu quero saber da senhora. A gente fala dos ODS, mas eu tenho acompanhado esse processo desde quando os Objetivos do Milênio, né? Perfeito. Os ODMs, né? E aí eu quero saber da senhora assim, como que foi o resultado dos ODMs, como é que surgiu a ideia de se criar os ODMs e qual foi o resultado que foi levantado na conclusão dessa meta dos ODMs. Perfeito, Estevão. Muito obrigada por essa pergunta, porque realmente para entender a Agenda 2030, precisamos entender as suas raízes. E a agenda anterior, a Declaração do Milênio e os 8 Objetivos do Milênio são justamente o ponto de partida para elaborar a atual agenda, né? E os 8 ODMs, eles estavam vigentes por 15 anos, de 2000 até 2015. E vários países abraçaram essa proposta de usar ODMs para planejar políticas públicas e direcionar elas para assuntos que poderiam promover desenvolvimento humano. Deu certo, onde foram implementados, ajudaram a orientar o processo de desenvolvimento para uma maior eficiência e efetividade, mas não foram suficientes, por serem mais focados nas questões sociais e não terem muita força no campo econômico, ambiental, e também por serem apenas nas mãos dos gestores públicos, deixando os outros setores um pouco mais ao lado, ou seja,
não tinha tanta confluência de esforços como poderia ter. E, como resultado, foram alcançados, na sua maioria, no âmbito nacional, e isso praticamente é realidade de todos os países, mas quando olhamos para contexto municipal, por exemplo, ou da comunidade específica, nem todas as pessoas, nem todos os bairros, nem todos os municípios conseguiram o mesmo progresso. Então, eu acho que foram alcançados, foi a experiência boa em geral, mas quando a gente chega ao detalhamento, poderia ter tido mais progresso. Tá, foi um degrau, vamos dizer assim, né? Foi um degrau nesse sentido de pensar a nível mundial, isso, né? Aí, foi importante. Importante, né? Agora, eu te pergunto, qual a contribuição do Rio, do Brasil, né? Porque eu sei que, se não me engano, a avaliação foi na Rio+20, quando chegou... Exato. Foi... a avaliação dos ODMs ocorria mais ou menos de 5 em 5 anos e a avaliação geral de toda a proposta, do progresso, ocorreu no Rio+20. E a conclusão geral tirada foi justamente essa que eu estava resumindo, que tinha aspectos a serem melhorados, mas, em geral, como ferramenta de planejamento e orientação de investimentos públicos, deu certo. E aí, então, foi tomada a decisão de elaborar uma próxima agenda sucessora, que também tivesse 15 anos de duração, mas que resolvesse essas lacunas percebidas que existiam anteriormente. Então, essa questão econômica e ambiental, a questão de engajamento dos setores e um ponto muito importante, aplicabilidade para todos os países, não apenas países em desenvolvimento, mas também países mais avançados lá no topo da tabela do desenvolvimento humano. E por que se propôs, então, o ODS veio nesse sentido, que você estava dizendo, né, de preencher essas lacunas que foram percebidas, né? Agora eu sei, vou até te chamar uma imagem, que eu achei interessante essa imagem, já desenhando assim, a biosfera, a parte da sociedade, a economia, integrando, né, esses eixos, e eu gostei que a culminância é a paz, né, que eu acho que todos nós queremos ter, né? Qual a diferença da metodologia de quando se criou os ODMs para esse momento dos ODS? Os ODMs, eles foram elaborados por um processo altamente técnico. Então, especialistas na temática do desenvolvimento humano pensaram que seria bom ter uma ferramenta para enfocar investimentos e propuseram ela, e ela meio que desceu de cima para baixo, ou seja, veio da Assembleia Geral por meio de organismos internacionais, entre eles o PNUD, né, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e foram implementados no país por meio de um processo de municipalização ocorrido aqui no Brasil, né? Já para a Agenda 2030, a proposta foi diferente, construir de baixo para cima, por meio de uma consulta pública que envolveu globalmente 7 milhões de pessoas ou mais, de todos os caminhos da vida. 7 milhões de pessoas? 7 milhões de pessoas, de vários setores, vários espaços. Quantos países? Olha, eu não consigo te dizer quantos países participaram na consulta pública, mas eu sei que todos os 193 países integrantes das Nações Unidas participaram na etapa seguinte, que era a etapa de negociação acima da agenda proposta por painel técnico que analisou essa consulta pública e elaborou os propostos 17 ODS. E nesse processo, o governo brasileiro, tanto por meio do Itamaraty, no contexto de negociação dos objetivos e das metas, quanto o IBGE, no contexto de negociação, construção dos indicadores de monitoramento dos 17 ODS, foram grandes lideranças globais ajudando a chegar ao compromisso entre todos os países. Que bom, eu fico feliz do Brasil estar aí participando e a gente está aí pegando esse bastão também e fazendo a nossa contribuição aqui. Inclusive, eu achei também, eu sou professor, eu gosto quando tem imagens e esquemas que nos ajudem, né? Eu gostei dos 5 P's, só podia falar para a gente, eu vou até trazer a imagem também, dessa subdivisão que houve também em 5 P's, desse desenvolvimento que a gente chama de sustentável. São os pilares que apoiam a agenda, os 17 ODS, né, que eles enfocam e ajudam a gente a trabalhar de uma forma
mais integrada, porque se nós pegássemos apenas os 17 ODS individualmente, poderíamos perder o que essa agenda oferece de melhor, que é uma abordagem holística. Mas quando olharmos para os 5 Ps, que é pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias, nós acabamos trabalhando e conseguindo integrar os vários aspectos de desenvolvimento de uma forma mais completa, mais equilibrada. É realmente assim, uma imagem muito forte que nos leva a pensar como que nós poderíamos pensar inclusão social por meio de uma maior prosperidade que preserva o planeta, que promove a condição pacífica por meio de parcerias. Eu gosto de pensar desse jeito sobre esse círculo que está na frente de vocês. É muito bonito porque a gente está se sonhando com o ideal, né? O mundo ideal, né? Às vezes fala, não, mas isso aí está viajando na maionese, isso não vai acontecer. Olha, só de estar pensando, ter planejado, ter construído de forma sistêmica, né? Todo mundo, muitas pessoas participando, eu acho assim, eu acredito. A senhora acredita? Eu acho que não tem outro jeito para nós avançarmos, porque se a gente só ficar no campo de realismo, olhando ao redor e vendo só os nossos problemas, a gente acaba não progredindo. Eu acho que precisamos tanto desses sonhos quanto dos sonhadores que correm atrás e falam, é possível, vamos trabalhar juntos, porque é possível. Talvez não seja amanhã, nem daqui a um ano, mas se juntarmos esforços, conseguimos sim mudar e reverter a situação. Sobre a divulgação, porque assim muitas pessoas ainda, a gente eu falo desde os objetivos do milênio e dos ODS, ainda tem pouca gente que sabe, e aí ainda menos gente ainda engajada, né? O que está sendo feito em termos de geração de conteúdo e de divulgação dessa agenda, de engajamento das pessoas com essa agenda? Estevão, assim, talvez se a gente olhar para todos os 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil, ainda tem pouca gente, não é maioria que sabe da agenda e trabalha a agenda. Mas se comparássemos, por exemplo, quantas pessoas estavam engajadas na etapa dos ODMs e quantas organizações, universidades, governos de todos os níveis, tanto ministérios quanto governos estaduais, quanto municipais, se propõem a alinhar seu planejamento, seus projetos aos ODS, tomam iniciativas de todos os tamanhos, de todo tipo de foco, para implementar e contribuir com o alcance dos ODS, ficaríamos surpreendidos se são muitas pessoas. É suficiente? Não. Precisamos mais. Não, o desafio é muito grande, né? Precisamos mais. Mas que tem muitos, eu preciso reconhecer, tem muitos municípios liderando, tem muitas ONGs trabalhando, tem muitas empresas alinhando o seu negócio a princípios de sustentabilidade e tem muitos governos também que estão avaliando políticas, alinhando políticas e tentando se aproximar, investindo em inovação, investindo nos ODS. Então, o progresso ele vai vir. Precisamos mais gente, mas já temos muito aprendizado e muita gente engajada. Mas eu falo de estratégias, eu percebo isso, que realmente agora a gente consegue perceber mais pessoas, né? Inclusive aqui, o programa, a gente pauta todo o programa, para a senhora saber, cada programa a gente pauta um ODS, a gente fala de tema, a gente está sempre alinhando com os ODS, e a Sagres, ela faz parte do Pacto Mundial, que é o sistema Sagres aqui, que é televisão, rádio, internet, nós fazemos parte do Pacto Mundial pela divulgação dos ODS, né? Até a relação em Nova York, diretamente lá com o escritório lá. Mas a gente, eu vejo assim, em termos de conteúdo, está sendo feito assim, tipo, alguma série, coisa voltada para criança, para jovem, para trabalhar essas novas gerações. Tem alguma iniciativa nesse sentido? Sim, então, eu vou começar agradecendo pela adesão de vocês, porque realmente o quanto mais meios de mídia começarem a falar e divulgarem esse conhecimento, melhor, chega até as pessoas. E especialmente é bom quando é rádio, por exemplo, se engajando, porque muitas vezes a televisão, né, as outras mídias não chegam, mas rádio sempre chega até o interior do país. Eu acho que é excelente que vocês estão aqui engajados nesse processo. No sentido de conteúdo, nós tínhamos desenvolvido vários conteúdos, mas também outras agências das Nações Unidas trabalham. Em termos de
material infantil. Maurício de Souza tem desenvolvido material, né, usando as personagens dos livrinhos dele direcionado para crianças, tratando da Agenda 2030. As agências como a Unicef, por exemplo, a Unesco, têm desenvolvido materiais para escolas. Então, sim, tem vários materiais que estão disponíveis e todos eles podem ser acessados, seja por meio do nosso site, seja por site das outras agências das Nações Unidas. Legal. Aqui também a gente tem uma parceria com o Conselho de Desenvolvimento, que é o CODESE, que junta todas as organizações sociais, a representatividade daqui de Goiânia, e pensa Goiânia e região metropolitana como uma agenda comum, né? E nós temos uma agenda para 2033, que Goiânia faz 100 anos, né? Então, vai ser 3 anos após a Agenda 2030. Então, a gente está buscando fazer esse alinhamento também. Eu quero saber como está sendo a interlocução que vocês têm feito com a iniciativa privada, com as prefeituras, até com a parte, com os legislativos. Tem alguma lei, tem alguma legislação nova que está sendo criada para auxiliar a implantação dos ODS? Então, quando eu vi o CODESE na divulgação dessa entrevista, né, eu fiquei muito feliz. Eu conheço o CODESE do DF, né? Já conversei com o pessoal, já fiz palestra de acho que umas 2 horas sobre EDS e as pessoas não paravam de fazer pergunta. Então, realmente, a gente está vendo muito interesse de vários setores, né? Eu fico muito feliz, né, que nós temos esse mix de organizações sociais, de empresariado, se preocupando com uma agenda como a Agenda 2030. E sobre engajamento, assim, tem várias ferramentas. Nós temos tanto engajamento direto, empresas abordando, por exemplo, o PNUD, ou então municípios, prefeituras ou estados abordando o PNUD e outras agências das Nações Unidas, solicitando apoio metodológico no mapeamento, avaliação dos seus programas, do seu alinhamento com os ODS. Mas também a gente já está trabalhando, por exemplo, com entidades que são mais de grupo, por exemplo, Frente Nacional dos Prefeitos, Confederação Nacional dos Municípios, Associação Brasileira dos Municípios, que são 3 entidades municipalistas que trabalham de uma forma muito forte com promoção da Agenda 2030, ou então a Abracam, que é a Associação Brasileira das Câmaras Municipais, que também já tem estabelecido contato conosco para disseminar informações sobre a Agenda 2030 entre os vereadores. Temos desenvolvido material voltado para os parlamentares de todos os níveis de governança, né? Então, tem material didático também para todos esses grupos. E no caso do empresariado, existe também o Pacto Global das Nações Unidas, né? Que é um grupo de empresas trabalhando em prol dos princípios da sustentabilidade e promovendo e aconselhando também como que poderiam ser integrados ODS no negócio. Tem um nome, esse pacto tem um nome, uma sigla? Pacto Global, chama-se Pacto Global, Comitê Nacional do Pacto Global então, das Nações Unidas. Se um empresário quiser participar, ou ter mais informações, como que ele faz? Se algum empresário quiser Existe uma secretaria executiva do Pacto Global que está localizada em São Paulo. É só colocar no Google Pacto Global das Nações Unidas e já vocês vão descobrir o link direto. Tem contatos ali, e a equipe é excelente que trabalha com o Pacto Global e poderá aconselhar como que é aderir. Existe uma exigência de prestação de contas anual, ou seja, não adianta apenas declarar adesão, tem que entregar resultado, mostrar o que a empresa está fazendo para maior alinhamento. Então assim, eles vão explicar tudo. Umas metas para a própria empresa trabalhar alinhada com Sim, exatamente. E com cada ano se aproximar mais e mais. Coisa boa, boa. Essa eu já vou olhar, que eu sou empresário também, quero dar uma olhada como é que a gente pode engajar. E o cidadão comum, o professor, um funcionário público, um cidadão que tem como participar e auxiliar, somar nessa luta? Sim. Então, até agradeço muito por sua pergunta, porque professor, para mim, é peça-chave para alcance dos ODS. Realmente, são os professores que formam os profissionais do futuro, os profissionais que operariam com outro tipo de conceito. Eu vejo os meus próprios filhos, maiores fiscais
da mudança dos meus comportamentos para maior sustentabilidade energética em casa, para maior sustentabilidade hídrica dentro da casa, consumo mais sustentável, são os meus filhos, voltando da escola, trazendo informação que o professor passou para eles, sobre a sustentabilidade, sobre a responsabilidade, sobre a inclusão, respeito ao ser humano ao meu lado. Então, eu acho que esses professores, pegando informação, tanto do nosso site, pegando informação do site do Unicef, consultando o site governamental, brasilods.gov.br, e transmitindo esses recados para crianças, eu acho que é ali que existe um potencial muito grande para a gente promover os ODS aqui no país. Mas também professores universitários e outras pessoas. Legal. Nós temos um quadro aqui, Eva, que está assim, um eixo internacional. Acho que esse é o programa mais internacional. Nós temos uma entrevistada da Lituânia e agora nós vamos ouvir uma brasileira, uma goiana, que está morando em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, para falar um pouquinho do Covid, como está lá. E aí eu vou fazer uma pergunta para a senhora mais focada com o Covid aqui no Brasil, tá? É rapidinho, eu vou pedir o vídeo aí, faz parte do cenário. Já iniciamos a vacinação desde dezembro com as equipes médicas, de saúde, depois os trabalhadores, as pessoas com comorbidades, e agora nós já estamos numa fase que toda a população acima de 12 anos já pode se vacinar. Eu mesma já vacinei. E nós tivemos ao longo desse tempo, aqui na minha cidade, para vocês terem uma ideia, que é do tamanho de Goiânia em termos de população, 1.900 perdas de vidas, porém, já chegamos agora com 0. Então, assim, é um momento de muita alegria para todos nós sabermos que já estamos caminhando para o fim deste processo tão difícil, tão doloroso para tanta gente. A nossa perspectiva é que, chegando em setembro, outubro, que é o início do ano escolar, as crianças realmente já voltem com plenitude para a escola, os eventos já possam voltar a acontecer, ou seja, é o início da normalização da nossa vida. Eu espero que o Brasil consiga ampliar o número de vacinações, porque é muito necessário, não tem como sair desse processo sem uma vacinação ampla para a população e, ao mesmo tempo, seguirem, porque aqui nós seguimos, mesmo vacinados, usando as máscaras e mantendo o distanciamento social. Semana passada, o governo americano começou a liberar o uso de máscara para as pessoas vacinadas. Eu acho que mais como um incentivo para aqueles que ainda não querem se vacinar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe se isso vai ser uma estratégia que vai funcionar aqui. Porque muitas pessoas podem simplesmente falar, falar que vacinou e não vacinaram, porque não existe esse tipo de cobrança, né? Então é isso. Eu espero que o Brasil consiga também achar soluções, investir na vacinação e que todos continuem entendendo que nós não temos como sair desse processo sem usar e ter os cuidados que são indicados, né, no sentido do uso das máscaras, do distanciamento social. Boa sorte a todos, estamos todos aqui juntos torcendo para que o planeta supere este processo tão difícil. Um abraço. Já tem 0, pelo menos nesse momento, 0 mortes. Isso dá esperança para a gente, né? E eu quero saber da senhora, assim, o que o PNUD tem feito no sentido de adaptar o planejamento, né, dos ODS para esse momento de pandemia, como está contribuindo para que a gente cruze essa pandemia com menos prejuízo possível para as pessoas e para as próprias metas, né, que foram estabelecidas. Então, a sua pergunta tem 2 partes, né? Uma primeira parte, o que a gente faz para um pouco saber do impacto, né, de relação do Covid com os ODS, e segunda parte, o que a gente faz para apoiar
atravessar e depois recuperar. Para saber do impacto, assim, o que a gente, como você sabe, a gente publica relatório de desenvolvimento humano anualmente e a gente também trabalha com várias universidades, tanto nacionais quanto internacionais, com análise de dados. Então, em parceria com a Universidade de Denver, também nos Estados Unidos, nós fizemos um relatório, uma prognose de impacto do Covid nos ODSs. Por exemplo, no caso da pobreza, percebemos que globalmente mais ou menos 170 milhões de pessoas vão cair na pobreza, no pior dos casos, né? Por causa do Covid. Eles não estariam em pobreza, teriam saído de pobreza numa situação normal, mas por causa do Covid podem cair na pobreza. E maior número dessas pessoas, 80% dessas pessoas estão concentradas nos países da África, que tem índice de desenvolvimento humano mais baixo, né? E a dinâmica também é comparável no Brasil, né? Assim, o impacto em termos de pobreza é universal. Agora, em termos de recuperação, o que a gente percebe também por meio dessa mesma pesquisa, dessa mesma análise, percebemos que a recuperação, se as políticas de recuperação forem construídas com base nos ODS, se orientando pela Agenda 2030, esse efeito negativo pode ser significativamente reduzido. Ou seja, a Agenda 2030, com sua abordagem equilibrada, uma abordagem que busca resiliência humana e ambiental e busca equilibrar o econômico, o social e ambiental, ela oferece uma saída muito interessante para a reconstrução de um novo normal, não o normal antigo, e não o novo normal home office continuado, mas um novo normal que poderia prevenir futuras crises dessa natureza, ou pelo menos efeito de crise dessa natureza tão aprofundado quanto está sendo o do Covid. Tem um amigo meu que diz assim, no veneno se encontra o antídoto. Quem sabe essa pandemia possa nos unir mais, né? E a gente possa avançar mais ainda. E em falar em união, em parceria, eu quero chamar aqui o Vinícius Tondolo, que é o nosso parceiro. Vinícius é diretor nosso aqui da Sagres, viu, Eva? Apresentador do nosso programa também. E ele é parceirão, ele que fez essa costura aí do Pacto Global da Mídia. Vinícius, quero te apresentar a Eva. Olá, Vinícius Eva. Tondolo. Oi, prazer. Tudo bom? Você pode contar com esse jovem barbudo, apesar de ser barbudo, está triste. Pode aí, contar. Por causa que o Internacional perdeu lá o campeonato, mas é um cara legal e está bem empenhado aí. Inclusive, você quer fazer uma pergunta para ela? ODS na veia. Opa, muito obrigada por compromisso. ODS está na veia e no DNA agora. Quer fazer alguma pergunta para ela? O nosso tempo já deu aqui também, né? O tempo já foi. Já foi. Mas aí, numa nova oportunidade, Eva, depois eu quero conversar com a senhora. Nós temos um trabalho com jovens aprendizes aqui, a gente trabalha com os ODMs, com eles, desde lá de trás. E aí a gente pode avançar, ver como é que a gente soma mais aí, tá bom? Muito grato pela presença da senhora, a todos que estão nos acompanhando, e vamos fazer o nosso melhor para a gente construir um novo melhor. Perfeito. Tá? Obrigada, Estevão. Foi um prazer. Satisfação. Tondolo, está com você aí o Leme do Barco, meu amigo. Um grande abraço. Valeu, muito obrigado. Estevão Daltro, com mais uma edição do Nosso Melhor aqui dentro da nossa programação no Sistema Sagres de Comunicação.